Pelos caminhos da América há monumentos sem rosto, heróis pintados mau gosto, livros de história sem cor, caveiras de ditadores, soldados tristes calados, com olhos esbugalhados, vendo avançar o amor. A gente nunca viu o trabalho gerar tanta riqueza como gera hoje. E eu estou falando isso também por uma luta que nós fazemos parte decisiva, e nós do MLB participamos, que é a luta pelo direito à cidade. Só tem que, às vezes, você faz uma discussão muito rasa do que é o direito à cidade. Porque as pessoas, para ter direito à cidade, é necessário que elas possam ter uma apropriação livre do tempo e do espaço. E é coisa que não acontece nesse sistema capitalista. As pessoas são limitadas, principalmente pelo tempo, por uma questão muito simples. Elas têm que trabalhar muito. Então não pode essa discussão estar dissociada do mundo do trabalho hoje no século XXI. E mais, eu estou falando isso porque nós temos tecnologia no mundo hoje para a gente trabalhar muito menos. Eu vou dar inclusive um exemplo principal. E a gente vive um extraordinário desenvolvimento daquelas forças produtivas que eu falei lá. Desde a técnica, esse ser humano hoje, esse trabalhador e trabalhadora, ele domina uma técnica para produzir, para modificar a natureza, imensamente superior ao que era 100 anos atrás. E aí, as possibilidades de se reduzir a jornada de trabalho e permitir produção igual ou superior que a gente vive hoje é muito grande. E acho que essa discussão não precisa entrar. As pessoas precisam trabalhar menos. Só tem que, o que está em curso no país é o contrário. Inclusive essa frase aí não é minha, é do Márcio Postman, que é um grande economista, e ele fala o seguinte, que para chegar ao tipo de produção do trabalho material desempenhado pelo trabalhador da área de tecnologia e qualquer profissional da área de serviços, com os avanços tecnológicos e as mudanças estruturais que estão ocorrendo no mundo, o profissional trabalha em torno de 18 a 19 horas por dia para o benefício apenas da empresa. Que muita gente olha assim, os avanços tecnológicos é sempre muito bom. Depende. É claro que nós defendemos avanços tecnológicos, porque nós temos que defender melhorias para a população. Os avanços tecnológicos, centralmente no capitalismo, não são necessariamente para melhorar a vida da população. Eles são para melhorar o lucro, aumentar o lucro. O centro é esse. Ou seja, a gente está voltando às jornadas de trabalho do século XIX, do século XVIII. Por quê? Inclusive nesse trem de celular. Quem trabalha, ele leva o trabalho para casa, ele fala do trabalho, do grupo do trabalho, o grupo lá do WhatsApp, o computador, você pode levar o serviço que você terminar em casa. Aí soma essa jornada de trabalho que você está sendo submetido, fora aquela discussão do direito à cidade. O deslocamento vai chegar e o deslocamento vai voltar. Quanto tempo você está gastando? Desde a hora que você sai de casa até a hora que você vai voltar. O tempo de, inclusive, que você dedica ao estudo para poder aprimorar a sua força de trabalho para vender ela para o patrão. Então, concretamente, a nossa vida vai sendo voltada para reproduzir o capital. Romper com essas amarras é um dos desafios do movimento social em pleno século XXI. E aí pega esse estudo dele, ó. Com a riqueza gerada no Brasil, daria para cada trabalhador trabalhar 4 horas por dia, 3 vezes por semana. Era 12 horas semanal, imagina isso. E manteria provavelmente a mesma riqueza ou superior do que é gerada hoje. Só a possibilidade. Nós temos condições técnicas hoje já geradas para isso acontecer. Mas por que não acontece? E outra, porque o discurso é o contrário. A reforma trabalhista da Previdência aponta para outro caminho. Para aumentar a jornada de trabalho, para flexibilizar mais direitos. E para que você vai aposentar cedo? Tem que aposentar com 70, 80, 90 anos. Essa é a proposta que está colocada, ou seja, trabalhar muito mais. E isso não vai gerar saúde nenhuma para o trabalhador, para a trabalhadora. Avançando, aí a gente já entra num outro aspecto aqui, e a leitura que nós fazemos desse último período. A luta pelo Fora Temer e as lutas atuais. É muito importante a gente analisar essa situação do último período. Nós avaliamos o seguinte: houve 2 momentos desde 2016, ou seja, desde o golpe institucional que foi dado pelas classes dominantes, pelos grandes monopólios desse país, os banqueiros, os setores do agronegócio, que derrubou uma presidenta legitimamente eleita, então é importante lembrar disso, que não cometeu crime nenhum, foi derrubada
a gente até faz uma leitura de também por que isso aconteceu, mas a gente avalia que dessa derrubada da presidenta houve duas possibilidades concretas de alterar o que a gente chama de correlação de forças. Os de baixo, conjuntos explorados, precisam tomar consciência, se unir, ir à luta e passar a ter mais força dos que o dominam. Então, quando você fala mudança da correlação de força, você está dizendo trabalhar para os que os de baixo, que essa classe trabalhadora imensa, que a esquerda, que os setores populares tenham condição de ter mais força dos que os dominam. E muda a situação, passa a dar as cartas. E aí tem processos históricos que mostram possibilidades disso acontecer. E aí o primeiro momento que a gente coloca é o período das manifestações contra o impeachment. Eu vou fazer algumas críticas, porque é uma concepção política que domina o movimento social nos últimos talvez 20, 30 anos, e que a gente precisa refletir profundamente onde que deu. E eu estou falando sobre esse processo do impeachment, porque, vamos dizer uma coisa, as manifestações foram crescendo muito no país, acho que todo mundo aqui deve ter participado daquele processo. E num primeiro momento, a classe trabalhadora estava muito apática com a coisa, porque ela olhou e falou assim, mas tá bom, tirar a Dilma pode ser que melhore, porque não atacou direito nosso, teve direito que foi atacado. Então o cara olhou, já uma campanha da imprensa burguesa grande, para poder desestabilizar a coisa. Mas os movimentos, o setor mais progressista, mais esclarecido, digamos assim, foi às ruas. E convocou os sindicatos, as centrais, os movimentos, e começou a ter grandes mobilizações às frentes nacionais e a coisa começou a crescer. A reflexão que a gente coloca aqui é o seguinte: se o governo, frente às manifestações que estão acontecendo e o impeachment que está em curso, com um golpe institucional, diferente do golpe militar, foi institucional, parlamentar. Então, se é ilegal aquilo que está acontecendo, como é que a presidenta sai pela porta da frente do palácio? O que tinha que ser feito naquele momento, se aquilo era realmente um golpe? O que era necessário se fazer? Na nossa opinião, resistir, inclusive dentro do parlamento. E também por insuficiência de quem está na frente, de quem está em cima, que tem na direção, porque também não tem posição nenhuma de enfrentamento com o grande capital. O que era necessário naquele momento? Ocupar o Congresso Nacional ou não? A presidenta não sair da cadeira dela, mentir. Se é assim, chame as Forças Armadas e me tire, mas eu não saio daqui. Ou não era isso? Se é um golpe, como é que ela sai pela porta da frente? Como é que aceita? Como é que aceita uma votação daquele bando de bandido daquele Congresso Nacional que não tem compromisso nenhum com o povo? Não tem nada a ver com as defesas de milhões e milhões de pessoas. Como é que permite aqueles bandidos fazer aquela votação, aquela farsa? E como é que aquilo acontece? A presidenta sai pela porta da frente, aceito. Como que pode isso? Quase ninguém critica, isso é um absurdo. Isso é um erro político histórico e que vai levar a consequências nefastas. O presidente Salvador Allende, no Chile, quando percebeu o erro já fatal que eles tinham tido, a unidade popular lá, foi todo um processo que levou a um golpe militar violentíssimo, um dos golpes mais violentos que teve, mas o presidente resistiu. Depois vocês pesquisem isso, quem não conhecer a história, ele pegou em arma e resistiu dentro do Palácio La Moneda, sob bombardeio e acabou morrendo, porque foi bombardeado o Palácio do Presidente. Mas serviu de exemplo histórico. Se vai cair, cai de pé lutando. Essa é a questão, companheiros e companheiras. Essa turma hoje, não vou falar que são todos não, que é óbvio que tem exceções, mas uma parte desses parlamentares hoje, que se diz de esquerda, não faz enfrentamento. Para eles a institucionalidade, o que está no papel é isso aí. Qual é o objetivo da esquerda, quando inclusive está no espaço institucional? Não é transgredir aquele espaço, não é enfrentar, e se for caçar, que caça. Mas que caça porque eu estou lutando, e não porque eu estou roubando, que eu estou ligado à empreiteira, etc. Então acho que isso é uma questão central. E não aconteceu. E aí eu acho que levou a consequências nefastas. E pior, uma presidenta que está caindo e não convoca o povo a resistir, não vai para o enfrentamento. Eu estou falando para vocês aqui porque eu tive a oportunidade, porque o MLP participa da Frente Povo Sem Medo, quando tinha um mês que tinha sido feita a votação que afastou a presidenta Dilma, eu fui numa reunião lá no Palácio da Alvorada, a gente levou uma proposta de agenda, presidenta, inclusive começava por Belo Horizonte, foi o primeiro lugar, ela até veio. Mas a proposta nossa é que ela não fosse só no Otton Palace, que é onde estava tendo um encontro de blogueiro. Nossa proposta é que ela fosse para a periferia. Inclusive eu fiz a proposta, vamos lá na Isidora. Tem 8.000 famílias lá com registro. A senhora tem que ir lá. Vai lá e fala para aquela multidão o que está acontecendo. A senhora está sendo encarcerada no palácio. É isso que estava acontecendo. Cercada por
setor do exército, da guarda, e ela lá dentro do palácio, e ninguém reagiu àquilo. Nada foi feito. A presidenta tinha que ter rodado o Brasil, ido para os campos, para os guetos, explicando para o povo o que está acontecendo. E o enfrentamento, luta política, isso não tem que acontecer, não. Isso acabou na esquerda. E a gente perdeu uma oportunidade histórica de inverter a correlação de força no Brasil. O poder hoje está no dinheiro. Tá, mas também tem o poder popular. Qual a avaliação que nós fazemos do segundo momento que a gente teve recente? Como não pode deixar de ser, as mulheres fazem mobilizações naquela discussão do Fora Cunha. Então, lembrem-se que mulheres em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em São Paulo, se levantaram às milhares contra aquelas medidas, inclusive agora voltaram de novo, caçar o direito da mulher a ser do seu próprio corpo. E as mulheres vão para a rua. E aquilo ali vai se somando com outros processos. Por exemplo, a juventude. Historicamente, a juventude também tem um papel muito importante. Não subestimemos os jovens. 1.400 escolas no Brasil são ocupadas pelos secundaristas no final do ano. Aí aquilo ali também começou a mexer com o inconsciente popular. Não acho que aquilo ali acontece, não tem nada a ver com os processos posteriores. Inclusive os setores da classe trabalhadora, ao ver aquilo, pô, os jovens se mobilizando, e eu estou fazendo o quê? E está lá a juventude ocupando a escola, enfrentando e fazendo a discussão, enfrentando polícia, e despejo, mas volte, e lute, e passeata. Inclusive eu fui, visitei algumas escolas, fiquei impressionado com aquilo de arrepiar. 100 universidades, influencia o movimento universitário, 100 universidades ocupadas no Brasil, luta, mobilização. Termina o ano, o movimento estudantil tem um problema. Quando entra nas férias, aí acabou. Beleza, mas o exemplo estava dado. Qual foi o efeito disso? O setor da educação convoca a greve, inicialmente só da educação para março. Aí já começa o março, como também não poderia deixar de ser. Manifestações do dia 8 de março e Dia das Mulheres foram bem mais massivas do que eram nos últimos anos. Aí foram seguidas a manifestação do dia 15 de março, não sei se vocês se lembram, foi uma manifestação já de alguns milhares. Aí se convocou nova jornada, dia 31 de março, já passou de milhões. Aí se convoca a greve geral do dia 28 de abril. E olha, tenho muito orgulho de ter participado desse processo, e acho que todo mundo aqui já participou. E não subestimemos, foi uma das maiores, se não a maior greve geral da história do Brasil. Ao contrário do que as classes dominantes dizem, 40 milhões de trabalhadores cruzaram os braços. Foi a maioria dos trabalhadores? Não. Nós temos 160 milhões de trabalhadores, mas foi considerável. Que outro grande movimento teve esses últimos 20, 25 anos, que englobava tanta gente cruzando os braços com o objetivo só, derrotar as reformas da Previdência Trabalhista. E aquele dado ali é da Federação Nacional do Comércio. Eles tomaram um prejuízo de 5 bilhões em um dia de paralisação. Um dia! Por isso que eu falo que esse negócio do mundo do trabalho, nós não podemos deixar de analisar isso. Tem o sem terra, tem o sem teto, tem um movimento todo em curso, tem os indígenas, tem os quilombolas, tem muita coisa. Agora a classe trabalhadora ela tem um papel central para derrubar esse sistema. Sem ela não muda. E olha isso aqui, um dia de greve geral, 5 bilhões só no comércio. E a manifestação de Brasília, que eu não sei quem estava aqui, se alguém aqui participou, no dia 24 de maio, que foi a maior manifestação nacional em Brasília, que já teve também na história. Mais de 200 mil pessoas, de uma disposição de luta invejável. Onde, inclusive, havia a repressão violenta, mas as forças militares mesmo não queriam jogar toda a força contra o povo. Você via que uma parte daqueles policiais não queria ir para o enfrentamento mesmo, e as massas dispostas a entrar no Congresso Nacional. E lembrem-se que o Temer acionou o Exército nesse dia também, então foi um dos primeiros momentos que o Exército entra nessa jogada. Eles estavam só nos bastidores, foram autorizados a ir para as ruas de Brasília nesse dia. Pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, Latinoamérica. Pelos caminhos da América, amas gritando qual loucas, antes que fiquem tão roucas, digam aonde acharão seus filhos mortos levados na noite da tirania. Mesmo que matem o dia, elas jamais calarão.
pelos caminhos da América, no centro do continente, marcham punhados de gente com a vitória na mão.